E o dia 1º de fevereiro de 2024 já ficou marcado na história da Fórmula 1 e na memória do torcedor que acompanha a categoria de perto, pois foi nesta data em que foi anunciado oficialmente que Lewis Hamilton será um piloto Ferrari a partir de 2025, nessa que instantaneamente já se enquadra como a maior transferência de um piloto para uma equipe na história da Fórmula 1, nesses mais de 70 anos de história da categoria. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os motivos, o que levou o Hamilton a mudar de equipe após mais de uma década de muito sucesso na Mercedes, entender como ficam os envolvidos dessa história e fazer um exercício aqui de projeção, de análise de futuro, por conta desse efeito dominó que essa notícia bombástica já está causando na Fórmula 1. Temos que responder muitas perguntas, como para onde vai Carlos Sainz agora que ele perderá o seu posto como piloto da Ferrari, quem assume o lugar do Hamilton na Mercedes e muitos outros assuntos, muitos outros tópicos que a gente precisa conversar. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Salchuk, já deixa o like nesse vídeo, compartilha que me ajuda muito e agora vamos falar de Lewis Hamilton na Ferrari. Muito bem, então antes de entrar um pouco nos bastidores dessa história, da mudança, da motivação do Hamilton, o primeiro ponto que tem que ser endereçado é o fato de que nunca houve uma transferência tão grande, tão impactante como essa saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, pois simplesmente este é agora o casamento entre o piloto, o maior campeão, o recordista de praticamente todas as estatísticas mais importantes da Fórmula 1, do automobilismo em modo geral, líder na história em vitórias, em pódios, em pontos, com 7 títulos ao lado do Schumacher, então não tem discussão. Em quesito números, Lewis Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1. Você pode ter a sua opinião diferente, gostar mais do Senna, mais do Schumacher, enfim. Mas quando estamos falando do ponto de vista estatístico, é indiscutível que os números de Hamilton o tornam o grande piloto da Fórmula 1 até hoje. E agora ele guiará pela equipe mais tradicional. Não tem uma equipe que exala e simboliza mais o que é a Fórmula 1 do que a Ferrari, que está desde a primeira temporada em 1950 e todos esses anos, ininterruptamente, a Ferrari esteve presente no grid da categoria, já conquistou 15 títulos mundiais de pilotos, 16 títulos mundiais de construtores, mas a equipe de Maranello não ganha desde 2007, o campeonato de pilotos, e desde 2008 o campeonato de construtores. Em 2007 o último título foi do Kimi Raikkonen e em 2008 o fatídico ano de Felipe Massa, em que inclusive Lewis Hamilton vence o seu primeiro mundial naquele ano, ultrapassando o Timo Glock nas últimas curvas de Interlagos, tirando o título do brasileiro naquela temporada, que seria o 16º título de pilotos da Ferrari, mas naquele ano eles ficaram apenas com o título de construtores. E ao longo da história tivemos exemplos de mudanças de grandes pilotos que foram para outras equipes. É claro, tivemos Ayrton Senna saindo da McLaren e indo para a Williams, o que, enfim, todo mundo sabe como acabou essa história da maneira mais trágica e triste possível, mas foi um grande movimento na época. Alain Prost indo para a Ferrari, Schumacher saindo da Benetton após ser bicampeão mundial e se juntando também à Ferrari. Essa história, né, deu bastante certo, afinal ele conquistou 5 títulos consecutivos pela equipe do Cavalinho Amarelo. Um exemplo mais recente, Sebastian Vettel, após ser tetracampeão na Red Bull, também indo para a Ferrari, tentando ajudar a reconstruir a equipe, a buscar o título mundial, mas que não veio nem com Vettel, nem com nenhum outro piloto desde então, que a Ferrari está nessa seca inexplicável para uma equipe tão tradicional, tão vencedora, e que agora estará nas mãos de Lewis Hamilton buscar transformar essa escrita, colocar a Ferrari de volta ao seu posto. Então, esses exemplos mostram que tivemos, com certeza, muitas outras transferências impactantes de grandes nomes da Fórmula 1, mas nada se compara com essa união entre o maior vencedor, o grande recordista, ao lado da equipe mais tradicional e também a mais vencedora. E para a gente entender a ida do Hamilton para a Ferrari, é preciso compreender o que foi a passagem e o tamanho, o que significou a passagem do Hamilton como piloto Mercedes. Voltando alguns anos, a gente para em 2013,
que foi quando o Hamilton deixou a McLaren, onde ele já havia conquistado um título mundial, era uma equipe que estava brigando sempre lá na frente, brigando por títulos, mas o Hamilton tomou a decisão, após um convite de Niki Lauda, que comandava, era uma figura muito importante da Mercedes naquele momento, a Mercedes que ainda estava dando seus primeiros passos nessa volta à Fórmula 1. E em 2013, o Hamilton decide buscar um capítulo novo, numa mudança que foi muito questionada na época, e se junta à Mercedes. E bem, se você acompanha a Fórmula 1 ou minimamente esteve a par do que aconteceu nos últimos anos na categoria, você sabe que essa história terminou muito bem. Bom, talvez não terminou exatamente, mas foi uma história muito bonita, muito vencedora, em que Mercedes e Hamilton juntos formaram uma verdadeira dinastia por quase uma década na Fórmula 1, a partir de 2014 até o ano de 2021, quando Hamilton conquistou 6 títulos mundiais com a Mercedes e a sua equipe conquistou 8 títulos de construtores. Então, uma história muito vencedora, dominante e que está marcada para sempre na história da Fórmula 1 como um dos grandes casamentos entre piloto e equipe até aqui. Porém, a partir de 2022, com a mudança de regulamento tão drástica, com os carros mudando bastante, um projeto totalmente novo e as equipes ainda entendendo a melhor forma de interpretá-lo e transformar essas novas regras em desempenho na pista, a Mercedes ela começou a desandar um pouco, a perder chão para suas rivais. Pois nós vimos nos últimos anos a Red Bull dominando a categoria completamente, com os 2 títulos do Verstappen sobrando. A Mercedes perdeu o chão também para a Ferrari, especialmente em 2022, 2023 inclusive. A Mercedes foi a vice-campeã, mas terminou o ano sem vitórias, uma temporada bastante sofrida tanto para o Hamilton quanto para o Russell, apesar da equipe ter conquistado pontos de forma consistente, ter conquistado o vice-campeonato. Um ano em que a Mercedes não conquista nenhuma vitória sequer. Em 2022 teve apenas uma vitória com o Russell em Interlagos. Isso é muito abaixo do padrão Mercedes que foi estabelecido ao longo dos últimos 10 anos. Então, a coisa já não estava caminhando tão bem assim, já para a Mercedes, para a Hamilton nessas 2 últimas temporadas, em que a equipe alemã insistiu num projeto, num modelo de carro que claramente não dava certo. Por diversas vezes saiu notícias ou declarações do Hamilton que davam a entender de que a equipe não ouviu as dicas e o ponto de vista do piloto que, bem, com toda a experiência e tudo que ele venceu, sem dúvida alguma, deveria ter sido levado em consideração. A Mercedes começou a perder engenheiros e membros importantes da sua equipe, que também foram muito fundamentais para o sucesso da equipe ao longo dos últimos anos. Tiveram engenheiros, como eu falei, pessoas importantes saindo para a Red Bull, indo para a McLaren, para a Aston Martin. Então, aos poucos, toda a dominância e a excelência que a Mercedes construiu nas 2 últimas temporadas, isso começou a cair e frustrar o Hamilton, que a essa altura talvez já visse que o sonho do octacampeonato seria muito difícil se ele continuasse na Mercedes. Então, uma história que começou tão bem, com tantas vitórias, terminou de maneira um pouco amargurada, em que com certeza chateou muito o torcedor da Mercedes essa saída repentina do Hamilton para a Ferrari, mas tem outro lado da história. Sabemos um pouco do que levou o Hamilton a sair da Mercedes, mas o que a Ferrari tem, o que levou o Hamilton a escolher a Ferrari, a apostar nesse projeto totalmente novo, uma mudança tão grande, tão repentina na sua carreira. Vamos falar um pouquinho agora também do lado da Ferrari, dessa transferência histórica de Lewis Hamilton. E na Fórmula 1 existe algo que é praticamente uma lei, uma verdade absoluta, que é o fato de que todo piloto tem o sonho de guiar pela Ferrari. Sejam jovens, sejam mais experientes, que conseguiram ganhar muita coisa em outras equipes, todo mundo tem o sonho de guiar pela Ferrari, a equipe que é a essência da Fórmula 1, como eu já falei nesse vídeo. E para Lewis Hamilton isso não era diferente. Em diversos momentos da sua carreira, com declarações, ele já tinha dado a entender de que ele teria sim o sonho de guiar pela Ferrari um dia, que essa era uma vontade que ele tinha, mas até então acredito que todos
nós que acompanham a categoria imaginavam que ele fosse encerrar sua carreira na Mercedes. Após uma década de uma história tão feliz e tão vitoriosa, eu acreditava, particularmente, eu nunca achei que eu fosse ver o Hamilton correndo por outra equipe que não fosse a Mercedes, mas este momento chegou. Toda essa instabilidade nesses últimos anos talvez não tenham dado ao Hamilton a perspectiva de que ele possa brigar pelo octacampeonato, que mesmo com quase 40 anos de idade, tendo vencido 7 títulos na sua carreira, claramente ele não está satisfeito, ele quer ir em busca do 8º título, e ele com certeza percebeu que com a Mercedes, neste momento, a chance dele de realizar esse sonho, esse objetivo, era pequena. A gente dificilmente vai saber, ou quando a temporada começar e a gente vê as equipes na pista e como elas desempenham, talvez isso se torne algo um pouco mais claro, mas talvez ele não tenha gostado do que viu do projeto para 2024, enfim, são muitas possibilidades, suposições que a gente não tem como confirmar, mas o fato é de que o Hamilton vê neste momento que uma ida para a Ferrari pode dar a ele uma oportunidade de buscar esse 8º título, de fazer história para uma equipe tão tradicional, como eu falei, fazer acontecer essa união entre o piloto com mais títulos, com mais recordes, junto com a equipe mais vencedora, é uma história única que causa uma ansiedade em todo mundo e que a gente não sabe se vai dar certo ou não. A Ferrari não ganha desde 2007 o campeonato de pilotos, desde 2008 o campeonato de construtores. Muitas vezes é uma equipe que é motivo de chacota, apesar de ter uma torcida gigantesca, chega a dar pena da Ferrari em alguns momentos, mesmo com todo investimento e expertise na categoria, com mais de 70 anos fazendo parte da Fórmula 1. A Ferrari é uma equipe que é famosa por gerar memes, erros em pit stop, de estratégia, quebras antes da corrida começar. Então o histórico recente da Ferrari não é dos melhores, e agora surge essa oportunidade de uma reconstrução conjunta, do Hamilton buscar esse 8º título, sendo um personagem, possivelmente o personagem que trouxe a Ferrari de volta ao topo. Quando você pensa nessa história, já é um negócio que é digno de livro, de filme. É claro, se isso vir a se confirmar, se essa história realmente der certo, e o Hamilton vir a se tornar um campeão mundial pela Ferrari, seria algo assim incrível para ele, para a equipe, para a categoria de um modo geral. Acompanhar essa história acontecer seria muito legal, mas são muitos fatores, são muitas coisas que envolvem essa transferência tão marcante, tão icônica, e que ajudam a gente a entender um pouco do tamanho dessa saída de Lewis Hamilton para a Ferrari nessa história que começará a ser escrita em 2025. E é impossível a gente pensar e analisar essa história visando apenas, única e exclusivamente, a saída do Hamilton da Mercedes e se tornando um piloto Ferrari, pois na Fórmula 1 é uma verdadeira dança das cadeiras. Quando um entra, alguém tem que sair. E uma mudança tão grandiosa e tão repentina como essa já está causando ramificações e um efeito dominó divertido de acompanhar, que traz esse elemento caótico para a categoria, que, enfim, caos em 2024 até aqui na Fórmula 1 tem sido uma tônica, mas existem muitas histórias paralelas a essa. A primeira que vem à cabeça, Carlos Sainz. O que vai acontecer com o piloto da Ferrari? Ele correrá pela equipe agora em 2024 e será seu último ano antes que o Hamilton assuma o seu posto na temporada que vem. Mas para onde vai o espanhol? Que eu acredito que vinha fazendo por merecer. O Sainz foi, em determinados momentos, um piloto mais consistente até que o Leclerc na temporada passada, por exemplo. Conquistou a vitória naquele maluco e imprevisível GP de Singapura, em que foi a única corrida da temporada em que a Red Bull não saiu vencedora. Foi justamente como a vitória do Sainz. E eu acreditava que ele fosse renovar, e acredito que ele mesmo esperava que ele pudesse firmar um contrato mais longo e ficar por mais tempo correndo na Ferrari, mas com essa notícia os planos mudam. E o que deve acontecer com o Sainz agora? Será que ele acabará sendo uma troca 1 por 1, o Hamilton indo para a Ferrari e o Sainz assumindo o posto dele na Mercedes,
ao lado do George Russell. Muito se fala também sobre a possibilidade dele ir para a Audi em 2026, quando a Audi entra na Fórmula 1, assumindo o lugar que hoje é da antiga Alfa Romeo, /Sauber, /Stake, F1 Team, enfim, chame como você quiser. Mas essa é uma possibilidade real dele ser o cara dessa chegada da Audi na Fórmula 1, é algo que se fala muito, mas isso apenas para 2026. Então, o que aconteceria em 2025? Ele tiraria um ano sabático, ele correria por uma temporada em alguma outra equipe. Enfim, essa é uma história que ainda levará um tempo para se desenvolver, para termos a resposta, mas sem dúvida é algo para ficar de olho e para acompanhar de pertinho. E do outro lado, o que acontece com a vaga da Mercedes? Quem correrá ao lado de George Russell na equipe alemã? Bem, como eu falei, será que Carlos Sainz assume essa vaga da Mercedes a partir do ano que vem? A Mercedes aposta num nome mais veterano, como um Fernando Alonso, algo que já foi muito discutido, a possibilidade de Russell e Alonso na Mercedes. Eu confesso que eu gostaria bastante, seria muito legal ver o Alonso correndo num carro competitivo, isso se a Mercedes tiver de fato um carro competitivo no ano que vem, mas seria muito legal ver o Alonso novamente numa equipe desse porte na Fórmula 1. Muito se falou sobre Sebastian Vettel sair da aposentadoria. Eu acho muito difícil, praticamente impossível, mas caso acontecesse, também seria algo muito interessante. Mas se eu tivesse que apostar nesse momento, baseado em absolutamente nada, apenas um feeling do que eu acredito que a Mercedes possa fazer, é apostar no jovem piloto Kimi Antonelli, o italiano de apenas 18 anos, que pulou a Fórmula 3 e correrá esse ano pela primeira vez na Fórmula 1, na Fórmula 2, perdão, ele que é tratado como uma das melhores jovens promessas dos últimos anos, nível, assim, a ponto de fazerem comparações com Max Verstappen, semelhante ao que foi o Oscar Piastri, por exemplo, que teve muito sucesso na base e foi muito bem com a McLaren no primeiro ano dele de Fórmula 1 em 2023. Será que a Mercedes faria algo tão arriscado assim, colocando um garoto tão novo para guiar um Fórmula 1 tão cedo, com a Red Bull e com o Verstappen? Todo mundo sabe como essa história está acontecendo até aqui. Será que a Mercedes faria algo do tipo? Enfim, são muitas perguntas, muitas respostas que envolvem essa história maravilhosa e que já me causa muita ansiedade, acredito que em você também, para ver Lewis Hamilton como um piloto Ferrari a partir do ano que vem. O que você achou dessa história? Eu quero ouvir você. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem, por estarem presentes em mais um vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares que você sabe que gosta de Fórmula 1, que também ficou chocado com essa transferência do Hamilton para a Ferrari. Se inscreva no canal. Enfim, tudo isso me ajuda muito e me deixa muito feliz nesse projeto que está apenas no comecinho. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!